Bíblia, por favor, em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 10 e o versículo 10. E depois vamos ler Filipenses, capítulo 2 e versículo 14. Primeiro texto nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 10. Depois nós vamos ler Filipenses capítulo 2, versículo 14. Os irmãos encontraram? Assim está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Vamos para Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo de número 14. Filipenses capítulo 2, versículo de número 14. Está escrito assim: fazei todas as coisas sem murmurações. Meus irmãos, este tema é muito atual para os dias de hoje, pois nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Estamos vivendo em pleno século 21, aonde a sociedade, infelizmente, não se contenta com aquilo que tem. Quanto mais o homem tem, mais ele quer. E por isso a sociedade não se conforma com aquilo que já recebeu da parte de Deus. E infelizmente estas questões vêm entrando no meio da igreja, pois o povo de hoje não é mais como o povo do passado, que buscava a Deus em todas as áreas da sua vida, eram gratos por tudo quanto Deus lhes concedia. Essa sociedade de hoje, a igreja atual, tem uma facilidade muito grande para murmurar contra Deus, uma facilidade muito grande para murmurar contra a sua liderança, uma facilidade muito grande para murmurar contra as suas famílias, e por que não dizer até mesmo murmurar contra as suas próprias vidas. Então nós vamos tratar nesta oportunidade, ou nesta ocasião, sobre o perigo da murmuração. Pois tem muita gente que pensa que murmurar não é pecado mais. Tem muita gente que pensa que quando está murmurando está agradando a Deus. Mas nós vamos trabalhar este contexto nesta noite. Quando nós olhamos no dicionário, o dicionário Aurélio, nosso dicionário da língua portuguesa, murmurar significa ato ou efeito de murmurar, significa murmúrio, rumor infundado, significa boato, falatório. Quando nós olhamos no contexto bíblico, murmurar significa reclamar, protestar, expressar insatisfação de forma negativa. Então nós vamos compreender com muita clareza nessa noite o porquê que murmuração não agrada a Deus. Quando nós estamos murmurando, nós estamos expressando insatisfação de forma negativa. Murmuração é um comportamento que demonstra falta de confiança em Deus. Murmuração é um comportamento que demonstra falta de confiança
na providência de Deus, na provisão do Senhor. Então, murmuração é um comportamento que desagrada a Deus. Quando nós vamos ver esse contexto a respeito desse assunto, aqueles que estão na prática da murmuração, pois uma coisa é eu e você murmurarmos e pedirmos perdão a Deus, reconhecermos que erramos, mudar de conduta e a partir dali por diante ser agradecido. Outra coisa é estar na prática da murmuração cotidianamente. Aqueles que não reconhecem que estão na prática do pecado, aqueles que não reconhecem que estão na prática do erro e continuam da mesma forma, aqueles que estão na prática da murmuração, enfraquece a sua vida espiritual. Você pode estar mais saudável possível, você pode ser um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo. Se entrar na prática da murmuração, você vai se enfraquecer espiritualmente, você vai ficar doente, pois a murmuração é uma doença da alma. A murmuração também acaba com a comunhão da igreja local. Quando a murmuração entra no meio da congregação, quando a murmuração entra no meio do povo de Deus, ela acaba com a comunhão que nós temos um para com o outro. Nós não nos conformamos mais com aquilo que nós recebemos de Deus, e com isso vai se acabando a nossa comunhão. A murmuração também impede de nós desfrutarmos das promessas de Deus. Você vai ver que por causa da murmuração, o povo de Israel que saiu do Egito, nenhum deles, exceto dois, Josué e Caleb, desfrutaram da promessa que era a terra prometida, que era Canaã. Então a murmuração nos impede de desfrutar as promessas de Deus. Então eu vejo que muitas vezes nós colocamos barreiras, obstáculos, para nós não desfrutarmos daquilo que Deus tem nos prometido. Porque se Deus nos prometeu alguma coisa, Ele é fiel e Ele é poderoso para fazer cumprir em nossa vida. Mas quando nós entramos na prática da murmuração, resmungar, reclamar, insatisfeito com aquilo que Deus já tem feito, a murmuração nos impede de receber as promessas ou de viver as promessas de Deus na nossa vida. Você pode observar também que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há ações que são produzidas dentro de nós, através da obra da carne. A murmuração não vem do diabo, murmuração não é obra do diabo, murmuração é obra da carne, que é produzida dentro de nós, através do contexto do dia a dia. Se nós não tomarmos cuidado, vai produzir em nosso interior uma insatisfação, vai produzir em nosso interior uma falta de contentamento, e daqui a pouquinho nós vamos começar a murmurar. Você pode ver que esse pecado da murmuração, ele é produzido dentro de nós, depois que ele sai para fora de nós. E esse pecado, meus irmãos, ele não acontece instantaneamente, pois geralmente sucede a incredulidade. Esse pecado da murmuração, ele não acontece de um dia para a noite. Antes de nós alcançarmos o segundo passo, que é a murmuração, nós cometemos o primeiro, que é incredulidade. Quando nós não acreditamos nas promessas,
Quando nós não confiamos naquilo que Deus fala, nós temos uma grande porcentagem de murmurar contra aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Pois incredulidade e murmuração andam juntas, andam de mão dada. E nós temos que tomar cuidado, pois o perigo da murmuração é muito sério na nossa caminhada espiritual. Aí alguém pode perguntar assim: pastor, o que significa murmurar? As principais palavras para a murmuração na Bíblia são as seguintes: do hebraico o verbo lim, resmungar, reclamar e murmurar. Do grego o verbo gorzo, que significa murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo em um tom baixo, dos que confabulam secretamente. De acordo com essas palavras, o murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, iras, queixas e oposição. Então nós vamos ver nessa noite que o que significa murmurar: reclamar, queixar-se, resmungar. E a pessoa, ela é dominada em seu íntimo, em seu interior, por uma insatisfação muito grande. Por exemplo, aqueles que murmuram da sua própria vida, eles estão insatisfeitos com aquilo que ele tem. Aqueles que murmuram dos seus casamentos, é porque estão insatisfeitos com a circunstância de vida. Aqueles que murmuram contra a igreja, contra a liderança, é porque estão insatisfeitos com aquilo que estão vivendo e aprendendo no local onde eles vão estar congregando. Então, a murmuração só acontece por causa do descontentamento. E nós vamos ver que a murmuração, a culpa da murmuração não é do outro. A culpa da murmuração é nossa. Somos nós que temos que reconhecer que estamos errados. Então nós vamos tratar nessa noite de algo que está no nosso interior, da nossa velha natureza, e nós temos que tomar muito cuidado com a murmuração. Vamos ver aqui um pouquinho sobre o comportamento dos murmuradores. De acordo com os dois testamentos, ou seja, o Velho Testamento e o Novo Testamento da Bíblia, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus. A murmuração, meus irmãos, ela está no meio do povo de Deus. No passado, estava no meio do povo de Israel, o povo escolhido por Deus, o povo separado por Deus. E hoje, em nossos dias, está no meio do povo de Deus, que é a igreja, que somos nós. Então a murmuração, ela está no meio do povo de Deus. O comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja em Atos. Se não fosse o cuidado dos apóstolos, em Atos capítulo 6, a unidade da igreja primitiva tinha sido desfeita. Abra para você ver em Atos capítulo 6. Vamos dar uma olhadinha do versículo 1 até o versículo 7. Atos capítulo 6, versículo 1 até o versículo 7. Que essa doença chamada murmuração atacou a igreja primitiva. E se não fosse os discípulos estarem cheios do Espírito Santo e ter uma resolução para o problema, a igreja primitiva tinha perdido a sua unidade. Atos capítulo 6 está escrito assim: ora, naqueles dias
crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Você pode observar que a igreja primitiva estava crescendo, mas junto com o crescimento, houve também um descontentamento por parte de um grupo da igreja. Observe que não foi por parte de toda a igreja, foi por parte de um grupo da igreja, foi por parte dos gregos que tinham se convertido. Esses gregos que tinham se convertido se levantaram com murmuração, com descontentamento, porque as suas viúvas estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano. Em outras palavras, as suas viúvas não estavam sendo bem atendidas, estavam sendo deixadas de lado, deixadas para depois, para uma outra ocasião. E quando essa murmuração chegou até os ouvidos dos discípulos, ou dos apóstolos nesse exato momento, os 12, com um acordo, convocou toda a multidão. E eles, convocando essa multidão, a Bíblia vai dizer que eles trouxeram uma alternativa. Eles tiveram uma ideia vinda de Deus para solucionar o problema. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Problemas na igreja só se resolvem na orientação de Deus através do Espírito Santo para com a sua liderança. E os apóstolos convocou a multidão e falou para eles assim: olha, vocês escolhem 7 homens dentre vós, mas não é qualquer tipo de homem, não é qualquer tipo de pessoa, não pode ter qualquer tipo de caráter. Esses homens têm que ter pelo menos 3 características principais. A primeira, boa reputação. A segunda, ser cheia do Espírito Santo. E a terceira, ser cheio de sabedoria. Escolhe 7 varões que têm essas características. E aí nós vamos constituir estes homens sobre este importante negócio. Aqui foi instituído os diáconos da igreja, aqueles que estavam encarregados de servir a mesa, de servir os órfãos, de servir as viúvas, de atender o ministério ali naquele momento, porque os apóstolos não poderiam deixar de fazer aquilo que eles foram chamados, foram separados para fazer. Pastor, para que os apóstolos foram chamados, separados para fazer? Primeiro, para dedicar, perseverar na oração. E segundo, ao ministério da palavra. Irmãos, nós estamos vivendo dias que, infelizmente, muitos líderes hoje já não estão tendo tempo mais para perseverar na oração.
para perseverar no estudo da palavra, porque, infelizmente, muitas pessoas não deixam os líderes fazerem esse tipo de obra ao qual foi chamado. Muitas vezes os líderes estão tão encarregados, tão incumbidos de tantas outras coisas na igreja, que eles deixam de fazer o principal, ao qual foi recebido por Deus, que é ele orar e ele estudar a palavra para ter alimento para o povo. E quando isso acontece, a igreja vai perecendo, vai faltando alimento, vai faltando mantimento. Mas vamos deixar esse assunto para uma outra ocasião. E os discípulos, quando instituiu esses diáconos, eles perseveraram na oração e no ministério da palavra. E eles perseverando nisso, a Bíblia vai dizer que eles resolveram o problema e a igreja crescia. Agora observe que, olha que coisa interessante, não era só a igreja que crescia. Olha o versículo 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Aqui eu aprendo que quando o povo tem um conhecimento da palavra, a palavra de Deus vai crescendo na vida deste povo, e este povo vai sendo alimentado cada dia por esta palavra. Então a igreja primitiva, meus irmãos, também passou por este comportamento errado no meio do povo da época. Por causa de um grupo na época, a igreja primitiva também foi atacada com murmurações. E não é diferente hoje também em nossos dias, porque nenhuma liderança consegue agradar a todos. Na verdade, a liderança da igreja não foi instituída por Deus para agradar a todos. A liderança de Deus na igreja foi instituída para agradar a Deus. E muitas vezes há em nosso meio alguns grupos que não concordam. E aí começa a murmuração. Aí começa a reclamar. Aí começa a se queixar daquilo que está acontecendo. E não sei se você já observou, mas deixa eu abrir um parênteses aqui, ó. Se você ainda não entrou nessa prática, mas observa alguém que tem esta prática na igreja, a prática de murmurar, eles não crescem, não desenvolve, não vai para frente. Você pode observar. Se você uma vez ou outra lá atrás na sua vida passou por esse período de murmurar na igreja, você pode ver, naquele tempo você não crescia, naquele tempo você não desenvolvia. Se você está hoje na prática da murmuração, aqui está o motivo pelo qual você não está crescendo em Deus, não está crescendo no Espírito Santo, não está crescendo na obra de Deus, porque murmuradores não crescem, irmãos, não vai para frente. E se você não está nessa prática, glorifique a Deus por isso, mas já vai abrindo aí o seu olho e observa as pessoas que estão em sua volta. Muitas vezes é um parente, um amigo, um familiar, um obreiro, uma esposa de obreiro. Você pode ver qualquer um, irmão, você entrou na prática de murmuração, parou ali o seu crescimento. Dali para frente vai começar a regredir a sua caminhada. Quem não se contenta com aquilo que Deus já deu, não vai crescer mais. Não vai crescer mais. Vai só diminuindo. Vai só regredindo. Porque Deus não dá nada para aquele que não é satisfeito com aquilo que Deus faz. Então, quem se diz ser salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida, não pode naturalizar a prática da murmuração. Irmãos, isso aqui, ó, é impossível. Impossível. Aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus na sua vida, é impossível ele ficar na prática da murmuração.
Ele pode até uma vez ou outra murmurar, queixar de alguma coisa que ele está vivendo, mas daqui a pouquinho o Espírito Santo já dá um toque nele, ele vê que errou, que está errado diante de Deus, já pede perdão e continua a caminhada. Ele não fica na prática da murmuração. É impossível um crente cheio do Espírito Santo viver uma prática de murmurador. Porque quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento maligno contra a obra de Cristo no mundo, permitindo o diabo dominá-lo e usá-lo em todas as maneiras. Por que é impossível um crente cheio do Espírito Santo ser um murmurador? Na prática da murmuração cotidiana. Porque o murmurador, ele passa a ser ferramenta do diabo, instrumento de Satanás. E a Bíblia diz que não tem como um corpo estar com dois espíritos ao mesmo tempo. Ou a pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, ou ela está com o espírito maligno. Não tem como estar com os dois no mesmo momento. Então, outra coisa interessante, a pessoa quando está na prática da murmuração, não é possível o crente murmurador ser alegre. Porque se ele não está contente, como é que ele vai se alegrar? Se ele está insatisfeito, como é que ele vai ter um gozo na sua alma, aquela alegria profunda? Não tem como. O murmurador também não consegue ser bondoso, porque se ele está insatisfeito, se ele não se contenta com o que tem, como é que ele vai ser bom com os outros? Como é que ele vai dar alguma coisa que ele não tem? Ei, nós só damos para os outros aquilo que nós temos. Interessante que o murmurador também não consegue ser agradável. Quem já sentou para conversar com o murmurador sabe o que eu estou falando. Ele não é agradável. Você não consegue ficar muito tempo perto dele ou perto dela. Daqui a pouco você dá um jeito de ir embora, de vazar de perto. E quando você sai de lá, você está ruim também, você está mal. Você começa até a repreender na mente aquilo que você ouviu, aqueles lamúrios, aquelas insatisfações, porque senão daqui a pouquinho você começa também a reclamar. Irmãos, se nós formos olhar para as nossas lutas, dificuldades todos os dias nós temos um motivo para murmurar, para reclamar de Deus, mas nós não podemos entrar na prática da murmuração. O crente que ele está na prática da murmuração, ele está doente, precisa de cura, precisa de remédio. E no final do ensino essa noite eu vou te dar para você o remédio para você tomar em nome de Jesus. Mas vamos lá, até aqui alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Ninguém quer comentar nada? Então deixa eu dar um alerta aqui para nós. Eu disse que a murmuração é uma doença. E essa doença aqui, ela não é intransmitível. Muito pelo contrário, ela é uma doença contagiosa. Vou te mostrar para você o quanto isso aqui é sério. Você pode estar saudável, perfeito, bem. Senta numa roda de 4, 5 pessoas murmuradoras para você ver. Está lá 4, 5 murmuradoras juntos e você chega lá e senta no meio. O tanto que isso aqui é contagioso, daqui a pouquinho, sem perceber, você já entra no meio também e está murmurando. Vai começar a reclamar da vida, reclamar do casamento, reclamar da igreja, reclamar de Deus, reclamar do salário, reclamar de quanto tem na conta bancária. Já começa a vir a murmuração, porque a murmuração, ela é uma doença contagiosa que passa com muita facilidade para o outro. Passa com muita facilidade. Então você não pode ficar perto do murmurador. Eu não estou dizendo para você ser inimigo dele ou dela, não. Uma vez ou outra você pode lá dar um antídoto para ele, um remedinho para ela, para ver se vai curar, se vai sarar. Mas se você ficar muito junto,
muito próximo, muito chegado, você vai se contagiar também. Você vai se contaminar. Quem já passou por essa experiência sabe. Pensa numa experiência difícil, irmãos. É nós sentarmos perto de alguém que está sempre murmurando. Imagina quando é uma rodinha. Agora vamos ver aqui, aprofundando um pouco mais sobre a murmuração. A murmuração contra os líderes. Aqui é um perigo muito sério, tá? A murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Deus escolheu Moisés e seu irmão Arão. Aí o povo começou a murmurar contra Moisés, dizendo que Moisés tinha levado eles para morrer no deserto. O povo começou a murmurar contra a liderança. O povo começou a fazer motim contra a liderança por causa da sua insatisfação. E uma certa feita, Deus entrou no meio, fez abrir a terra, engoliu ali os murmuradores, toda a sua família, toda a sua possessão. Outra certa feita, Miriam e Arão foram reclamar, murmurar contra Moisés, e a Bíblia diz que Deus deixou Miriam leprosa, porque murmurar contra a liderança faz com que nós venhamos pagar um preço, irmãos. Todo murmurador que murmura contra a liderança, eu falo isso aqui porque eu já vivi isso aqui na vida. Uma certa feita, tempos atrás também, já fui insatisfeito com liderança, já falei mal, já murmurei. Pensa no preço que paguei, pensa numa surra que Jeová me deu, mas serviu. Hoje não. Hoje, se o líder fala qualquer coisa, pode ter certeza, já assino embaixo e já vou fazer o mais rápido possível para obedecer. Se ele estiver certo ou errado, o dever meu é fazer. Se ele estiver errado, eu dele com Deus. A minha obrigação é obedecer. A minha obrigação é sujeitar aos meus líderes que estão sobre a minha cabeça. Porque é um perigo muito grande nós murmurarmos contra a nossa liderança. Aqueles que Deus escolheu para ficar sob os nossos cuidados. Deixa eu trazer aqui um contexto aqui, ó. A maioria dos problemas dos crentes, é porque murmura contra a liderança. Vai pesquisar, se eu tiver acesso e for pesquisar a raiz do problema, lá no comecinho está lá a prática da murmuração, a prática do descontentamento. E aí vai começando, vai indo. Aí as pessoas pensam que Deus não está ouvindo lá dentro das quatro paredes, que Deus não está ouvindo lá dentro do quarto, que Deus não está ouvindo lá dentro da sala, no quintal da sua casa. As pessoas pensam que Deus não está ouvindo tudo que está acontecendo. E aí, Deus, quando está contemplando, aí Deus vai sentenciar depois. A murmuração contra os líderes escolhidos por Deus é muito perigosa. Depois que isso começa a acontecer, não se pode esperar mais atitudes de bondade, de sinceridade e verdade de quem submerge na murmuração. Ei, não espera coisa boa de murmurador. Murmurador não tem coisa boa para dar para ninguém. Você não pode esperar a bondade dele, você não pode esperar a sinceridade dele, você não pode esperar a verdade dele ou dela, porque ele se submergiu na prática da murmuração. Ah, pastor, eu vou esperar o que então desse tipo de gente? Você vai esperar, você pode crer, você pode esperar a impaciência, você pode esperar a ingratidão, você pode esperar o desrespeito. Isso tudo você pode esperar daqueles que são murmuradores. Mas bondade, sinceridade, verdade, não espera isso não.
Porque o murmurador só tem impaciente. Porque se a pessoa é insatisfeita, significa que ela não é paciente. Se ela não é paciente, ela vai ser impaciente. Se ela é impaciente, ela vai dar para os outros o quê? Impaciência. Ela não sabe esperar. Os murmuradores são ingratos. Porque se eles não são satisfeitos, você já viu um insatisfeito ser grato? Nunca vai ver. A ingratidão está na vida daqueles que são murmuradores. São desrespeitosos. Não conseguem respeitar a sua liderança. Isso está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12, 13. Em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Então nós temos que tomar cuidado com os murmuradores. Agora, por que é perigoso murmurar? Já se fez essa pergunta? Por que é perigoso murmurar? Quais são os riscos que o murmurador corre diante de Deus e diante dos homens? Primeiro, quem endureceu contra Deus e teve paz? Todo murmurador que está na prática da murmuração não tem paz. Só vive em conflito, em guerra, peleja. Não tem paz. Porque o murmurador está se levantando primeiro contra Deus. E todos que se levantam contra Deus não têm paz, irmãos. Você pode observar. A murmuração se torna perigosa porque, além de revelar uma ausência de fé, limita nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossas vidas e no contexto em que estamos. Qual é o outro perigo da murmuração? Outro perigo da murmuração é revelar nossa ausência de fé, a nossa ausência de confiança na provisão de Deus. A murmuração também impede-nos de enxergar as boas ações de Deus na nossa vida. Em outras palavras, a murmuração é uma venda que é colocada em nossos olhos e nós não conseguimos enxergar mais tudo quanto Deus tem feito de bom por nós. Pode ser eu, pode ser você, qualquer um de nós. Se alguém vir aqui agora, nesse exato momento, colocar uma venda escura em nossos olhos, nós corremos o risco de tropeçar muito facilmente nos bancos, não consegue encontrar mais a porta, a saída, não consegue ter mais uma direção, por causa da venda que está em seus olhos. Assim também, no contexto espiritual, a murmuração é uma venda que é colocada nos olhos das pessoas, e ela não consegue mais enxergar as coisas boas que Deus tem feito. Por isso que só vive reclamando, murmurando da vida, porque está cega, não consegue enxergar as coisas boas, só consegue enxergar as coisas más, as coisas ruins. Deixa eu abrir um contexto aqui, ó. Você sabe que nós temos muita facilidade de enxergar coisa ruim, né? É muito mais fácil nós enxergarmos uma coisa ruim em alguém do que uma coisa boa. É ou não é? Até mesmo dentro de casa, irmãos. Quando nós estamos na prática da murmuração, só vamos enxergar as coisas erradas no nosso cônjuge, na nossa esposa, no esposo, muitas vezes nos filhos, nos pais, porque é uma venda que está colocada nos nossos olhos. Nós temos dificuldade de enxergar as coisas boas, mas quando nós somos gratos, satisfeitos com Deus por tudo quanto Deus tem feito, nós vamos enxergar as coisas boas com facilidade. Vamos enxergar como que muitas vezes o nosso cônjuge é bom, os nossos filhos são bons, os nossos pais são bons, e a partir do momento que nós enxergarmos da maneira correta, nós vamos dar valor. Porque muitas vezes nós só reclamamos daquilo que nós estamos vivendo,
é porque nós não damos valor daquilo que Deus nos deu. Você sabe qual que é o tempo que o murmurador cai em si? Depois que perde. Depois que ele perde um cônjuge, depois que ele perde um filho, depois que ele perde seus pais, aí ele vai dar valor naquilo que tinha. Aí que ele vai enxergar a importância. Mas por que não deu valor enquanto estavam juntos? Porque a murmuração não deixa enxergar. Estou tudo caladinho, tem alguém que tem alguma pergunta? 80% dos crentes, assim, quando ele sai do ministério, ele sai debaixo de murmuração. Você pode perguntar um tempo. 80%, né? 20%, claro que já Deus passou, já teve saiu e vai sair. Agora, assim, 80%, você pode perguntar, né? Para ele, ou para o líder, se perguntar para ele, quem sabe o seu ministério? Aí ele começa a murmurar, não, porque eu estava certo com liderança, eu resolvi sair para não ficar pior, então, a gente vê que os crentes, a maioria, os 80%, eu falo, sai debaixo da murmuração. Talvez nem saia pela porta da frente, como diz a linguagem. Aí o caso é de murmuração. Murmuração e outra palavra que eu posso falar. Pessoa ingrato, né? E pessoa também negativa. Pessoa negativa. Tudo para ele está certo. Tudo para ele é difícil. Então, eu vejo assim, eu fui uma pessoa que escolhi a me afastar dessas pessoas. Não é que eu desprezo essas pessoas, mas fugir delas, porque igual você falou isso. E se você ficar perto demais deles, você vai se contaminar com esse tipo de coisa. É isso aí, e a murmuração vai trazendo outros males. Vamos ver alguns outros males que vêm junto. Porque tem gente que pensa que murmuração é só uma coisinha simples. Não, um abismo puxa outro abismo, vem mais coisinha aí acompanhando. Então, nós examinando o texto de Números, percebemos que por causa da murmuração, qual foi a causa do povo ser destruído no deserto? Murmuração. Os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa, foram mortos e sepultados no deserto. Deixa eu dar uma sentença aqui, nessa noite, baseada na palavra de Deus. Todo murmurador está sentenciado a morrer no deserto, e vai morrer se não mudar de atitude. Vai morrer e vai ser sepultado no deserto, não vai alcançar a terra prometida, se não mudar de conduta. Devido a esse pecado, os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa. O que eles cometeram? Murmurações. Agora vamos ver aqui os males da murmuração. Há muitos males que a murmuração pode provocar. Primeiro, quem está na prática da murmuração já está morto espiritual. Em outras palavras, quem está na prática da murmuração, irmão, é defunto. Não consegue enxergar mais as coisas de Deus, não consegue mais sentir as coisas de Deus, não consegue mais falar as coisas de Deus, não consegue mais ouvir as coisas de Deus, não se alegra mais nas coisas espirituais, defunto. Mas graças a Deus, Jesus ainda ressuscita defunto, tá? Fica tranquilo, Deus te trouxe nessa noite para te dar um remédio que vai te curar, e você daqui por diante vai ser mais grato por tudo quanto Deus tem feito na sua vida, na sua casa, na sua família e no seu ministério. Você vai sair daqui curado nesta noite em nome de Jesus. Nós vamos continuar aqui vendo os males da murmuração. Aí, a murmuração, por exemplo, pode provocar na vida da igreja local, ela traz desânimo espiritual. Irmão, pensa no povo, difícil de você pastorear, de conduzir eles para Jesus, é um povo murmurador. Por quê? Porque são desanimados. Eles não são contentes. E o insatisfeito, irmãos, ele não se anima para nada. Tudo se vai para ele. Não tem
raizinha do problema chama-se murmuração. A murmuração traz desânimo espiritual. Ei, quando você não está contente no lugar, você não consegue ser animado. Na empresa que você trabalha, se você não está contente com o seu serviço, você não consegue ser animado lá dentro. Se você não está contente na igreja, você não consegue ser animado na igreja. Se você não está contente numa cidade, você não consegue se animar naquela cidade. Porque a murmuração faz com que as pessoas não sejam contentes, traz desânimo, traz contendas, traz rebeldias, traz divisão ministerial. Você sabia que a causa maior das divisões ministeriais é murmuração? A murmuração traz divisão. Da murmuração também resulta mentiras e calúnias. A murmuração traz também consigo a idolatria. Pastor, como que a murmuração traz idolatria? É simples. A pessoa, se não está contente com Deus, daqui a pouco vai adorar Baal junto. O que o povo de Israel fazia? Eles não estavam contentes só com Deus, aí eles adoravam Baal, a Sera, os Baalins e outros N tipos de deuses da época. A murmuração traz também a rebelião. Por quê? Porque se a pessoa não está contente, ela vai se rebelar. A murmuração traz o adultério. Porque quem está satisfeito com o cônjuge que tem, não vai adulterar. E o adultério aqui também se trata também até mesmo do adultério espiritual. Quem está contente com Deus, não vai adulterar com o diabo. Não vai servir o diabo se ele está contente de servir a Deus. Então traz tanto o adultério físico, quanto também o adultério espiritual. A murmuração também traz consigo blasfêmias contra Deus. Traz consigo blasfêmias contra Jesus. E o pior, traz consigo blasfêmias contra o Espírito Santo de Deus, que é o pecado que não tem mais perdão. Olha o quanto é sério a pessoa viver na prática da murmuração, porque ele passa de ser prestador de serviço do reino de Deus, da obra de Deus, das coisas de Deus, para ser prestador de serviço de Satanás, do reino das trevas, do diabo. O tempo foi embora, meus irmãos. Vou deixar aqui.